Bom dia, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Mais um dia lindo, maravilhoso, né? Temos que agradecer a Deus a todos os momentos da nossa vida, né? Por isso que eu falo, meus irmãos, que às vezes as coisas não vêm por acaso. Deus, Ele nos avisa antes de tudo que vai acontecer com a gente, para que a gente possa vir vigiar, né? Diante da palavra do Senhor, para que nós possamos vigiar, meus irmãos, porque quando Deus fala antes, é para que a gente fique alerta. Glória a Deus, aleluia, né? Ontem eu falei de uma passagem, que é a passagem de Jeremias, né? Que os seus inimigos tramavam o mal contra ele, né? Tramava acabar com ele, a eliminar Jeremias, né? Para que ele ficasse suspenso, assim, de tudo, né? Glória a Deus, aleluia. Mas eu sempre medito, porque Deus fala comigo nessa tarde, meus irmãos, e fala com você também nessa tarde. Que nós devemos vigiar com tudo que acontece ao nosso derredor. Quando Deus, Ele vai falando pra gente, né, que nós temos que vigiar, que nós estamos sendo perseguidos, então nós temos que fazer o quê, meus irmãos? Colocar o nosso joelho no chão, clamar o nosso Deus, pedir misericórdia para Ele, glória a Deus, aleluia, né? E pedir também para Deus proteção espirituais, proteção divina sobre a nossa vida, né? Glória a Deus, aleluia, né? Mas eu quero colocar para vocês aqui, meus irmãos, aqui no Salmo 27, né? Eu vou falar um pouquinho do Salmo 27, mas antes disso eu quero compartilhar com vocês, glória a Deus, aleluia, que eu, pastora Cidinha Sato, neste sábado, estarei presente, glória a Deus, aleluia, no meu programa Mulheres com Visão de Águia, glória a Deus, aleluia, ali levando uma palavra, né? Levando uma saudação junto com missionário, missionárias, glória a Deus, aleluia. O programa é ao vivo na Rádio Logos FM, na cidade de São José dos Campos, né, no período da 1 da tarde, né? Todos os sábados estarei ali com vocês, glória a Deus, aleluia, né? Levando um pouquinho da passagem do Senhor, alertando, né? Com pessoas ali que são qualificadas também no conhecimento da palavra, né? Dando um testemunho, né? Falando um pouquinho de uma saudação, falando do nosso Deus, né? E no final a gente faz uma oração, a gente ora para aqueles que estão necessitando, aqueles que estão ali conosco pedindo nas nossas redes sociais, no Instagram, TikTok, glória a Deus, aleluia, nos Facebook, né? Glória a Deus, aleluia, no YouTube também, meus irmãos. Gostaria muito que vocês participassem conosco naqueles momentos, porque são um momento que é muito prazeroso para mim, para vocês, porque eu creio que é um momento assim que Deus está conosco naquele lugar, né? Porque é para exaltar e gloriar o nome do nosso Deus, e não o nosso aqui na terra. Amém, meus irmãos? Quero falar um pouquinho aqui do Salmo 27, né? O Salmo 27, meus irmãos, é um salmo poderosíssimo, né? Que na qual o Senhor Deus, Ele colocou, né, os seus discípulos, né? Deixaram por escrito para nós o seu salmista Davi, né? Que, glória a Deus, aleluia, né? Que eu falo, gente, a Bíblia, a palavra tem tudo a ver com a nossa vida aqui na terra, né? Pense você que não, mas tem. Quando você tem dúvida, quando Deus fala com você, né? Então é através da palavra, meus irmãos. É através da oração, através do jejum, né? Para quebrar toda a maldição hereditária, para quebrar, glória a Deus, aleluia, toda a maldição, toda a inveja, tudo aquilo que o inimigo está aniquilando sobre a nossa vida, meus irmãos. É colocar o joelho no chão, clamar ao nosso Deus, pedir para Ele salvação, pedir misericórdia para Ele, pedir livramento para o nosso Deus, né? Para que Ele venha nos cobrir com o manto sagrado, nos selar, nos brindar, glória a Deus, aleluia, né? Para que nenhum mal venha sobre a nossa vida, sobre a nossa
nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. Porque quem só nos livra do mal, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso Deus, né? Eu sempre coloco aqui que Deus, ele nos livra todos os momentos da nossa vida. Nós não enxergamos de coisa que poderia acontecer conosco, mas o nosso Deus ali, ele manda anjos até a nós para que nos livre, para que coloque impedimento da gente chegar num lugar onde está acontecendo alguma coisa de ruim. Ou seja, obra do mal também, né? Glória a Deus, aleluia. Decanta lá, baixuria, decanta lá, manai. Então Deus, ele usa vaso. Deus, ele dá sonho para nós, né? Deus mostra para nós. Deus fala conosco, meus irmãos. E nessa tarde eu quero colocar para vocês, abra os teus ouvidos. Deixa Deus trabalhar no teu ouvido, deixa Deus trabalhar no teu coração, na tua mente. Glória a Deus, aleluia. Coloca teu joelho no chão, faça um jejum, faça oração. Coloca todo o teu problema, a tua enfermidade, tudo aquilo que não está de acordo com o que você quer na sua vida, que está te atrapalhando. Coloca teu joelho no chão, fala com o nosso Deus, porque é o nosso Deus por mim, por você, assim diz o Senhor nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Levanta a tua cabeça, homem, e anda. Levanta a tua cabeça, mulher, e anda. O nosso socorro, ele vem do céu, que fez o céu e a terra, dono do ouro e da prata. Estamos aqui, meus irmãos, só de passagem. Nós temos o nosso tempo contado aqui na terra. Não pense você que vai ficar eternamente. Glória a Deus, aleluia. Oh, decanta lá, baixuria, decanta lá, manai. Nós temos o nosso tempo contado. E nesse tempo contado que nós temos, irmão, é só Deus por mim e por você. Porque Ele sabe, Ele conhece o filho, não é pela carcaça, mas sim pelo coração. Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero colocar para você, fazer uma leitura aqui breve, glória a Deus, aleluia, né? Que ali no Salmo 27, o que ele significa para mim e para você, meus irmãos, né? Glória a Deus, aleluia, né? O Salmo 27 é uma poderosa expressão, glória a Deus, aleluia, né? De confiança, fé em Deus diante, meus irmãos, de toda a diversidade, perseguições e medo, onde o salmista tradicionalista atribui na palavra de Davi, glória a Deus, aleluia, né? Que ele declara que Deus, nosso Deus, meus irmãos, é como sua luz, a salvação e o refúgio, né? A luz para os nossos pés, a luz para a nossa vida, para o nosso eu. Glória a Deus, aleluia. Decanta lá, baixuria, decanta lá, manai. A salvação é nos salvar dos perigos, né, do mal, nos salvar do perigo do dia a dia, dos acontecimentos. Glória a Deus, aleluia, né? Então, nosso Deus, meus irmãos, ele é perfeito. Ele não deixa nada no oculto. Tudo que você estiver maquinando contra o seu, contra os teus, contra ao ungido do Senhor, né? Tudo que você estiver maquinando, algum mal, glória a Deus, aleluia. O decanta lá, baixurie, decanta lá, manaia. Nosso Deus está vendo, né? Nosso Deus está vendo. Então, tudo que você estiver fazendo algo de ruim para o seu próximo, né? Nosso Deus, ele vai tratar, porque a nossa mão é leve. Mas a mão do Senhor é pesada, assim diz o Senhor nessa tarde. Glória a Deus, aleluia, né? Aqueles que estão ali só armando o circo, armando o barraco, fazendo algo que não agrada a Deus, meus irmãos. A justiça é divina. A justiça, ela vem do Senhor, glória a Deus, aleluia, né? Então, aqui no Salmo 27, ele significa para nós uma poderosa expressão de confiança, fé em Deus. Depositar a sua fé, a sua confiança é no nosso Deus, não é no homem. Não é no homem, glória a Deus, aleluia. Mas sim é o nosso Deus, né? Então, ali no Salmo 91, meus irmãos, ele também coloca para nós nessa tarde de hoje,
glória a Deus, aleluia, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, glória a Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza e é nele quem eu confio, né? E nele confiarei, glória a Deus, porque Ele te livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Então, meus irmãos, tá aqui, não precisa de mais nada, porque quem nos dá a vida é Deus. Quem nos dá a paz é o nosso Deus. Quem nos ilumina aqui na terra, nos guarda, nos fortalece, né, de todo mal, de todo refúgio, de toda maldição hereditária, tudo que estiver planejando contra um filho do Senhor. É o nosso Deus que cuida, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda debaixo do manto sagrado dEle, glória a Deus, aleluia, né? Então, tá tudo aqui, por isso que eu falo que tudo que você estiver com dúvida, meus irmãos, pega uma Bíblia, mesmo que você não tenha entendimento, peça para o nosso Deus, Senhor, dá entendimento na Tua palavra. Me dá entendimento, Pai, na Tua palavra, para quando eu abrir a Tua Bíblia, para quando eu abrir o livro do Espírito Santo de Deus, eu venha ter entendimento naquilo que o Senhor quer comigo. Porque nosso Deus, Ele nos usa a todos os momentos, Ele fala conosco a todos os momentos. Tudo que você for fazer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, o Senhor está ali observando. Então, todo mal, toda artimanha, né, sobre o seu próximo, né, sobre os seus também, porque, como eu falo para vocês, que hoje em dia, ali na passagem de Jeremias, como eu contei, né, os seus inimigos planejavam contra ele, né, Caim matou Abel, Jesus foi traído por Judas, né, e nós? Né? Então nós vivemos num mundo de muitas, glória a Deus, aleluia, de muita guerra espirituais, né? Em todos os momentos da nossa vida há uma constantemente guerra espirituais sobre a nossa vida. Então nós temos que nos proteger, nós temos que buscar o nosso Deus, porque o nosso socorro, meus irmãos, lá no Salmo 121, é no Senhor, está em Deus, o nosso socorro no Salmo 121 está em Deus, né? Que toda cilada do mal, toda obra do mal, né? Todo o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, glória a Deus, aleluia, está no Salmo 91. Porque nosso Deus, Ele que cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida das minhas filhas, Ele cuida da minha família, glória a Deus, aleluia. A minha família, glória a Deus, aleluia, nesta tarde, Pai. Eu coloco ela, Pai, dentro do seu manto, dentro do seu vidro, o vidro, glória a Deus, aleluia. Um vidro que é só Deus que pode tocar, que só o Senhor pode mexer. Eu coloco a minha família protegida, meu Deus, debaixo do teu manto sagrado. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha cobrir eu, as minhas filhas, os meus familiares, meu genro, debaixo do teu manto sagrado, para que nenhum mal venha acontecer com eles, Pai. Livra a minha família de todos os males. Livra, meu Deus e meu Pai, os meus próximos, né? Para quem eu intercedo, glória a Deus, aleluia. Para quem está do outro lado das minhas redes sociais, dá grande livramento para eles, Pai. Nessa tarde, Pai, eu não só coloco a minha vida, a vida das minhas filhas, a vida dos meus familiares, debaixo do seu manto sagrado, mas eu coloco também meus irmãozinhos, as minhas irmãzinhas, né? Que o Senhor venha derramar o sangue de carmesim sobre as nossas cabeças até as plantas dos nossos pés. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha colocar uma muralha de fogo ao nosso redor. Que todo mal venha cair por terra. Toda cilada de Satanás sobre a minha vida, a vida das minhas filhas, a vida dos meus, a vida dos meus amigos, né? Que na qual eu intercedo por eles. Que venha ser quebrado pelo sangue de Jesus, que Satanás não tem poder nenhum sobre a nossa família, sobre os meus
e os teus, meus irmãos. Que nessa tarde, Senhor, assim como o Senhor colocou para mim no Salmo 27, proteção divina, glória a Deus, aleluia. Porque o nosso refúgio, meus irmãos e minhas irmãs, ele vem do nosso Deus. Ele vem do nosso Senhor, do nosso Jesus Cristo, né? Os laços do passarinheiro, a peste perniciosa, tudo que estiver tramando contra a minha vida, a vida dos meus, a vida dos teus, lá em Salmo 91, eu declaro nessa tarde que venha a ser repreendido, quebrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todo mal, toda obra do mal caia por terra, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, Pai, tudo aquilo que o inimigo planeja, tudo olho gordo, inveja, venha cair por terra, pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero ficar aqui com essa mensagem de Salmo 27, glória a Deus, aleluia, né? Que na qual o nosso Senhor Deus deixou, né? Que o salmista Davi escreveu, glória a Deus, aleluia, né? Que poderoso salmo sobre a nossa vida aqui na terra. Que ele venha nos livrar de todo o mal, de toda cilada do inimigo. O Salmo 91, salmo poderosíssimo sobre a minha vida, a vida das minhas filhas, a vida dos meus familiares, a vida dos meus amigos, das minhas amigas e dos teus, dos meus irmãozinhos, das minhas irmãzinhas, Salmo 91. Que todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa venha a ser quebrada e repreendida pelo sangue de Jesus. Amém? Quero ficar aqui, quero colocar mais uma vez aqui para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que ali no Salmo também 6, é um salmo repleto, né? Para quem tá com problemas, glória a Deus, aflições, glória a Deus, sofrimento, né? Quem tá com alguma enfermidade que o inimigo setou, ou até mesmo, gente, nada pode culpar também o inimigo, porque também nós também, glória a Deus, aleluia, nós somos os culpados de muitas coisas na nossa vida, tá? Nós também provocamos algo na nossa vida, que às vezes Deus faz a gente perfeito, mas a gente quer mudar aqui, quer mudar ali, né? Mas não é desse jeito, né? Então a gente paga um preço, né? O preço é caro, não é barato. Então nós temos que pedir para Deus proteção, né? Ali no Salmo 6, é um salmo de aflição, de salmo de sofrimento, né? Aqueles que estão ali, né? Que estão sendo até perseguidos, né? Por alguma ira, glória a Deus, aleluia, né? Aqueles que estão fracos em alma, que estão fracos para se levantar, para buscar a palavra do Senhor, né? E os livramentos e a salvação que Deus nos dá, né? Então, temos que buscar, temos que nos preparar, meus irmãos, na área espiritual mesmo, orar muito. O Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 127, o Salmo 27, o Salmo 35, glória a Deus, aleluia. O Salmo 6, né? Temos que nos purificar, temos que nos revestir. O Salmo lá em Efésios 6:10. A nossa luta aqui na terra, meus irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as artimanhas, as potestades de Satanás sobre a nossa vida no dia a dia, né? Então, não fica bravo com seus inimigos, com pessoas que não gostam de você, porque não é elas, é o que usam elas para te confrontar, né? Então, por isso que lá em Efésios, do capítulo 6, fala para mim e para você nessa tarde também, que a nossa luta aqui na terra, a nossa briga, não é contra a carne e nem o sangue, mas sim as potestades e as artimanhas de Satanás sobre a nossa vida. Amém? Sábado agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu, pastora Cidinha Sato, estarei no meu programa Mulheres com Visão de Águia, no horário da 1h, na rádio Logos FM. Glória a Deus, aleluia. Quero muito a participação dos meus ouvintes. Glória a Deus, aleluia. Pode mandar mensagem no meu Instagram,
pode mandar mensagem no meu Facebook, pode mandar mensagem no TikTok, glória a Deus, no meu YouTube. Estarei lá com missionários, missionária, trazendo uma passagem do Senhor, uma palavra, uma saudação, né? Dando testemunhos também, glória a Deus, aleluia, né? E fiquem todos na paz do Senhor com o Salmo 27, com o Salmo 91, com o Salmo 121, com o Salmo 6, glória a Deus, aleluia, e com o Salmo 121, glória a Deus, para honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, a nossa proteção divina, meus irmãos. Proteção divina que eu falo para mim e para você, jejuar, oração e ficar ligado no nosso Deus, que é só Ele por mim e por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.